Que história é essa de Herod Exclusive? Acompanhe esse vídeo aqui que você vai saber todos os detalhes dessa informação que está rodando em muitos canais de YouTube pelo mundo afora. Fica ligado que já está começando. Fala perfumólatra, nesse vídeo você acompanha a resenha completinha do Parfums de Marly Hautane. Esse perfume está muito hypado e está rolando uma história aí para fora, estão dizendo que esse perfume talvez seria a versão exclusive do Herod, que também é outro perfume da mesma casa que é super hypado. Eu vou te explicar agora que história é essa, fica ligado aí. Mas primeiro a gente vai começar, obviamente, falando um pouco da apresentação desse perfumaço de hoje. Hautane é um perfume amadeirado aromático, mas eu sinceramente classificaria ele muito facilmente, tá? Na família olfativa dos orientais gourmands, ok? Porque ele possui algumas notas aqui bem características da perfumaria oriental, mas que eu já vou falar. Agora eu trago para vocês, na verdade, a apresentação dele. Vou mostrar aqui o frasco, eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Ele é exatamente o mesmo frasco que tem em todos os outros perfumes, né, pelo menos masculinos dessa linha, da casa Parfums de Marly. Só que ele traz algumas diferenças, né? A primeira, obviamente, é a cor do frasco. Esse verde meio militar aqui, que eu achei muito bonito, com detalhes dourados. A tampa dele é dourada, tá vendo? Não é uma tampa imantada, é uma tampa de clique, tá vendo? Ela trava certinho aqui, a tampa pesadíssima, inclusive, isso aqui faz um estrago se deixar cair no chão. E ele tem o nome escrito aqui na frente, Hautane, tá? Alguns perfumes dessa casa, eles têm o nome do próprio perfume escrito na frente do frasco. Geralmente esses são perfumes de uma linha um pouco mais exclusiva dessa casa. E aí, além disso, eles também costumam vir com essa caixa. Essa caixa diferente, que tem um bercinho aqui, tá vendo? Aveludado, verde. E é uma caixa diferente das demais caixas, né? É uma caixa um pouco mais luxuosa. Que aqui na frente tem algumas informações. Ele está no frasco de 125 ml. Eu não sei se essas versões também vêm na volumetria de 75 ml. Eu sei que as outras versões mais simples, se é que a gente pode chamar de mais simples, vem sim na volumetria de 75 ml. Essa aqui é 125. Atrás tem algumas informações na caixa e principalmente escrito que esse perfume se trata de um eau de parfum. E agora mostrando um pouquinho aí do borrifador para vocês. É um borrifador muito bom, excelente, tá? E ele tem um detalhe. Ele borrifa muito perfume. Esses perfumes, eles são todos muito exagerados, né? Os frascos são grandes, são muito pesados. O borrifador borrifa demais. Uma borrifada você já toma um banho dele, tá? E é mais ou menos isso que a gente tem aí para saber sobre a apresentação desses perfumes. Agora falando um pouquinho sobre a pirâmide olfativa dessa fragrância. Lá nas notas de topo a gente tem a bergamota, a sálvia e a lavanda. Nas notas de coração, a gente tem o pralinê e o açafrão. E nas notas de fundo, a gente tem a madeira de oud e a madeira de cedro. E aí, como vocês podem perceber, esse perfume não é tão complexo assim, nem na pirâmide olfativa e também nem na sua evolução. Inclusive, nas notas de saída, já nas notas de topo, você já consegue sentir todo o acorde do perfume. Você tem o frescor da bergamota e da lavanda, mas você já consegue sentir o adocicado do pralinê e principalmente o especiado do açafrão, que nesse caso tem aquele cheiro bem característico do açafrão, mas também traz uma picância a mais para esse perfume, se é que essa palavra existe, né? E lá nas notas de fundo, a gente já vê saltando principalmente a madeira de oud. Essas nuances mais doces, elas vão diminuindo, elas vão se equilibrando e você sente um mega amadeirado nesse perfume. É um perfume muito amadeirado, um perfume muito chique, muito elegante, mas ele pode ser um pouquinho difícil de engolir para certas pessoas, principalmente quem tem dificuldade com a madeira de oud. À medida que ele vai secando na sua pele, a gente sente o pralinê chegando de volta. Para quem não sabe, o pralinê é um doce à base de caramelo e de castanhas, tá? Só que basicamente o que a gente sente aqui? A gente sente o açafrão, a gente sente um pouco do pralinê e sente também a madeira de oud.
É um perfume que conseguiu ser bem equilibrado, tá, nas notas, mas é um perfume ao mesmo tempo muito chamativo. A sorte, nesse caso sim é sorte, que ele não projeta tanto. Não é um perfume que vai tomar conta completamente do ambiente, mas ao mesmo tempo a projeção dele está longe de ser insatisfatória. É uma projeção muito boa. E aproveitando que eu estou falando de projeção, vamos falar um pouquinho de desempenho, né? A longevidade desse perfume, ela é incrível, né? É um perfume de nicho na concentração Eau de Parfum. Ele durou fácil, mais de 9, 10 horas na minha pele, que é quando eu parei de contar. E o caso curioso sobre esse perfume é que quando eu usei ele à noite, numa saidinha rapidinha que eu dei, só para estrear o perfume mesmo, na verdade não era nem ocasião própria para isso, o que aconteceu? Eu cheguei em casa, eu deitei e durante a madrugada, às vezes eu sentia o perfume exalando ainda, às vezes até incomodava. E quando eu acordei, quando eu fui tomar banho, o perfume ainda estava exalando um pouco. Então é um perfume bem potente, tá? Mas é aquilo que eu falei. A projeção dele não é tão... não tem um alcance tão grande assim. Mas ali, para quem está perto de você, ele com certeza projeta muito bem e fixa muito bem. Então a questão da performance dele é extremamente satisfatória. Você não precisa se preocupar com relação à performance dele. E aproveitando o assunto para falar um pouquinho já sobre as ocasiões, certamente, pessoal, esse perfume ele é um perfume mais outono e inverno e também para climas noturnos. Mas eu também não acho que seja um perfume tão formal assim. É um perfume com aquela característica bem árabe mesmo, bem oriental, por causa da nota do açafrão, as especiarias, o adocicado do praliné, a madeira de oud. É uma atmosfera muito oriental, mas eu não acho ele um perfume tão formal assim. Ao mesmo tempo, não é um perfume que eu também usaria numa balada, por exemplo. Eu acho que é interessante usar em ocasiões mais chiques, mais noturnas. Encontros românticos eu tomaria um pouco de cuidado, porque é um perfume que pode sufocar a pessoa se você exagerar nas borrifadas, principalmente porque a madeira de oud não é uma nota tão compreensível assim, de tão fácil acesso quanto a gente gostaria que fosse. Então assim, as ocasiões para mim que eu usaria são essas, tá? Outono, inverno, climas mais frios, mais amenos e principalmente à noite. E para essa resenha não passar ilesa, sem nenhuma treta, vamos adicionar uma treta aqui para ficar bom o negócio. Lá fora e aqui também no Brasil, as pessoas comparam muito esse perfume com o Oud for Greatness. Cara, esse perfume realmente ele é parecido, tá? Se a gente for pegar e falar de uma maneira bem leiga, qual é a diferença principal? O Altanne é um perfume muito mais equilibrado no doce. O Oud for Greatness é um perfume que às vezes pode assustar algumas pessoas porque ele realmente é muito adocicado. Esse Altanne, ele é um perfume menos adocicado e mais amadeirado. Então essas notas principais ali do coração, elas se equilibram muito bem com as notas de fundo, tornando assim um perfume um pouco mais agradável, mas sem perder aquele nível de dificuldade da perfumaria de nicho. E aí eu entendo que muitas pessoas acabaram ficando decepcionadas com esse perfume porque esperavam algo 100% exclusivo e que falam que essa casa é uma casa de contratipos de luxo, né? Mas eu não penso dessa forma. Afinal de contas, o Oud for Greatness é sim um perfume mega exclusivo. Aqui a gente pode até, tudo bem, falar que é uma inspiração e tudo mais, mas está inspirado em um perfume mega exclusivo. E na minha concepção, ele é um perfume que com certeza veio uma versão melhorada do Oud for Greatness, porque, como eu acabei de dizer, é uma fragrância muito mais equilibrada e que, apesar da dificuldade, ela vai agradar muito mais as pessoas do que o Oud for Greatness, na minha opinião. E por falar em agradar ou não agradar, esse perfume eu aconselho que você já esteja no nível de perfumólatra avançado, ou seja, o nível 3. É um perfume de nicho, com madeira de oud, adocicado e com muitas especiarias. Eu não acredito que é um perfume que vai agradar tanto a qualquer pessoa, as grandes massas. Eu acredito que as pessoas que já estão um pouco mais avançadas na perfumaria, que já conhecem melhor os aromas, que já entendem melhor as notas, talvez essas pessoas vão se sentir muito mais assim compatíveis com essa fragrância,
do que as pessoas que ainda não estão acostumadas, que ainda estão muito lá nos aromáticos mais básicos, nos perfumes mais cítricos, mais amadeirados, que a gente vê aí na grande maioria das fragrâncias. E para a gente finalizar essa resenha, eu vou desmistificar essa história desse perfume ter vindo para ser um Herod Exclusive. Se a gente for pegar a pirâmide olfativa, a versão Exclusive do Layton e do Pegasus, elas têm praticamente o mesmo DNA das versões tradicionais, só que o que salta mais ali no nosso olfato, no aroma do perfume, são duas notas sintéticas que têm um trabalho muito importante para que esses perfumes se tornem exclusive, como a marca diz, que são as notas de civeta e também uma outra matéria-prima chamada isobutilquiloneína. Sim, é um nome gigante, mas é uma matéria-prima sintética, obviamente sintetizada em laboratório, que ela traz um acorde de couro misturado com madeira. Se você já teve a oportunidade de sentir um desses dois perfumes, você vai conseguir identificar na hora. É aquele cheiro mais forte, poderoso, da madeira misturado com couro, que traz também o DNA desses dois perfumes tradicionais. Mas por que eu estou falando desses dois perfumes dessa maneira? Porque, é claro, se a perfumaria é uma arte, então o perfumista ele é um artista. Ele pode interpretar a versão exclusive do Herod da maneira como ele quiser. Então não sou eu que vou dizer como que esses caras têm que trabalhar. Óbvio que não. Só que se a gente fosse seguir um padrão, o Herod Exclusive, ele também deveria ter essas duas notas sintéticas que eu acabei de citar, porém com o mesmo DNA do Herod. Que o DNA do Herod é o quê? É um perfume um pouco mais adocicado, porém com aquela nota de tabaco sutil e que todo mundo gosta e que torna esse perfume um grande sucesso. E aqui no Altanne não é isso que a gente percebe. Esse perfume, ele não tem absolutamente nada do DNA do Herod. Então, muito cuidado. Eu sei que aqui no Brasil a gente tem pouquíssimas resenhas desse perfume. Então, às vezes, você pode querer procurar resenhas lá fora, em outros países. E lá fora, essas pessoas estão dizendo que o Altanne pode ser uma versão exclusive do Herod. Muito cuidado para não se decepcionar, porque, na minha opinião, não tem nada a ver. Eu, particularmente, me recuso a chamar um perfume que não tem nada de tabaco de Herod. Mais uma resenha finalizada, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, ou mesmo se não gostou dessa, eu te convido a participar aqui do canal e ser mais um perfumólatra. Então se inscreva aqui para me ajudar a crescer, deixa seu like, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, porque você vai ajudar o canal a crescer. Muito obrigado por ficar até agora comigo e até a nossa próxima resenha.